dia, irmãos. A graça e a paz. Deus nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Bem-aventurados os bons. Para quem o Espírito Santo vai acrescentar. Quando nós perseveramos nesse viver no Espírito, como a gente tem falado algumas vezes, nem de perto é a intenção de nos fazermos maiores ou de acharmos que somos superiores a qualquer outro evangelho. Não existe outro evangelho. Amados, glória a Deus, que quando o assunto é salvação, não importa se a mensagem e aquele lugar é tão misturada, não importa tanto o caráter de quem se ama, a verdade. Quando o assunto é salvação, porque é o ápice do interesse de Deus na nossa vida, e na verdade eles que são perdidos, o Espírito Santo não necessita para nada, ele salva. Quando Jesus é pregado em simplicidade, a pessoa ouve o Espírito Santo, abre o coração e diz: eu quero ver Jesus. Pronto, acabou. Acabou para Satanás na vida de uma pessoa onde o assunto é mantê-la no inferno. Nunca mais essa pessoa tem condenação. Disse Jesus. Até aqui, glória a Deus por todas as igrejas. Glória a Deus por cada portinha que abre, por cada célula escondida, que é uma igreja que a gente quer por eles. Glória a Deus, porque o inferno está sendo esvaziado. Mas existe agora um ofer muito superior, muito mais glorioso, chamado Reino de Deus. É aqui que a gente começa a se separar um pouquinho da maioria dos lugares onde a mensagem é enviada. E nós ficamos em uma simplicidade da palavra que diz: para reinar, você precisa do Espírito Santo. Na prática, todos os dias. Salvação é uma coisa. Reinar em vida é outra. Eu me converti, aceitei Jesus por sal. Por qualquer motivação, por qualquer desgraça. Eu não fui num brilho com o leite espiritual puro, genuíno, que leva a pessoa cada vez mais no Espírito Santo. Não prova. Nunca me desenvolvi, nunca revei. Vivi uma vida aqui nessa terra muito abaixo da vontade de Deus comigo. Mas o continuo de vida, isso é irreversível, irmão. Ou
Se é que é possível alguém deliberadamente escolher ele na carne, mesmo sendo um filho salvo. Tem muitos que vivem assim. Eu creio que é muito mais por falta de instrução, de sabedoria, de entendimento, que por isso não gosta deliberada. A salvação é irreversível. Mas o reinar e vida é o pior. Na reinar em vida, eu preciso me sustentar na Constituição para que ele desconstrua e me reconstrua nesse reino. Reino de Deus, na verdade, no literal da palavra, está reinar de Deus. É um mover. Não é um lugar físico, não é um lugar que a gente vai energia, é um lugar que você já está apercebendo. Segundo a palavra de ele, que tem um único objetivo: salvar. Só que para você funcionar aqui, você precisa descobrir pelo Espírito que tudo aquilo que você deseja para a vida e para ser usado por Deus se remover, já está pronto. E aqui que nós não iniciamos. Como que eu vou exigir que a pessoa funcione em Deus se ela tem uma vida com necessidades lícitas? Na casa, na família, na saúde, nos negócios. Não, irmão. Vai longe disso e vai te servir a Deus. Nossa, você vai destruir a Deus. Ou ela vai decidir fazer as duas coisas mais ou menos, que ela vai continuar fazendo o poder, e com pouco que ela consegue, ela faz algo para Deus nenhum levar todas as coisas na mão. Fisicamente não faz para ela. Nem que está fazendo para Deus na sua. Então, o reino de Deus está um lugar, o reinar de Deus volte à mesa na da poça. Só que a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 15, que carne e sangue não é ou participar desse mover. O que nos dá acesso ao reinar de Deus? O que nos dá acesso a essa mesa posta? A mesa posta, irmão, fala de qualquer coisa que você precise na sua vida e do seu chamado, colocado de graça na sua frente, não você pegar de comer. O que dá acesso, direito para ele e você hoje podemos assentar essa mesa e invitar a melhor vida? Sangue de Jesus. A graça de Deus sobre nós. Só que o apóstolo fala, no verso 15, de carne, mas sangue não é carne. Ou seja, o natural, aquilo que é humano em mim, unido ao direito também, tem um direito dessa minha. Tem um bailão, tá? Pelo bom ter mais no monte, né? Só que a sua carne não acessa. Boas ideias, boas intenções, boas estratégias não é isso. É pelo Espírito. Isso é precioso demais, isso. Hoje nós vamos passar por alguns textos para que eles não sejam bem claros para os irmãos e os irmãos não isso para frente. A salvação, ela é efetivada de uma vez por todas. No dia que você nasceu de novo, nunca mais
você ainda tem condenação. Agora, quando você vai reinar e em vida, e com Jesus quando ele voltar, é uma escolha pessoal, individual de cada um. Enquanto vamos experimentar o Espírito Santo na prática da palavra, nós fazemos ali todas as reuniões, para que ele gere isso em mim. Glória a Deus, um prédio cheio de milhares de irmãos salvos. Mas glória a Deus por um único irmão salvo, reinante, que transforma uma cidade, um estado, um país, o poder do Espírito Santo. Mais do que milhares de religiosos salvos também. Agora imagina milhares de milhares salvos reinando em vida. Esse que é o alvo empírico. Essa é a pergunta do Pai de Deus. E para ele, essa unidade simples de vida mais espírito é essencial. Esse é o nosso alvo. Amém, queridos? Vamos ouvir a palavra lá em Colossenses, capítulo 1, verso 12. Cargo de Paulo, nosso boletim, capítulo 1, verso 12. Diz assim, deixando nós toda gratidão aquele nos havendo capacitado para a versão que nos cabe da herança no plano dentro da luz, o qual nos libertou para fora do poder da terra e nos transladou para dentro do reinado do Filho do seu amor. Como sempre instrui os irmãos aqui, prestem atenção ao tempo verbal da palavra de Deus no seu ensino e ao meu respeito. De novo, verso 12. Se apresentando o nome do Pai, aquele que está vendo cada particular, está pronto. Deus já nos capacitou com tudo que a gente precisa para viver, para reinar e para cumprir a ordem da lei. Aonde vai? Não? Mas já será? Sim. Verso 13. O qual nos libertou. Não é libertar. Para fora do poder da treva. E nos transladou para dentro do reinar do Filho do seu amor. Então, o nosso espírito ele foi capacitado. A Bíblia diz que ele nos libertou, nós somos libertos, a Bíblia diz que Deus nos transladou para dentro do reino. Isso também é a esmera do espírito. O teu espírito vai edificar a família. Esse viver chamado Reino de Deus, ou Reinar de Deus, ou Reino dos Céus. Os evangelhos vai falar muito isso. Amados, é muito importante ser isso em quais por todas. Porque por incrível que pareça, quando você mistura salvação com reino, você perde a paz e a certeza do que você é, onde você está. Por causa de Jesus. Você pode sair desse lugar aqui e nunca mais pisar numa igreja, nunca mais abrir a sua Bíblia. Pode voltar para o mundo, se você quiser. Se você nasceu de novo, amado, você nunca mais entra no inferno. Lembra do ladrão da luz? Jesus, essa palavra estava considerada ao meio
E tinha um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. Um deles roubava Jesus. E o outro revirgia o milagre. Ele falou interessante para Jesus: Senhor, lembra de mim quando o Senhor vier no meu reino. E qual é o reino com Jesus? Em verdade, eu te digo: hoje você estará comigo no paraíso. Olha a diferença entre nós. O ladrão estava crucificado, ele ia morrer ali fisicamente. Ele não ia ter tempo de se mover na vida do que seria o Espírito Santo, colocar fogo no vídeo para cumprir a jornada e reinar. Era isso que eu estava falando para Jesus. Lembra de que eu estou reino? E Jesus falou para responde para ele que ele se assumiu. Reino para você, infelizmente, não vai ter. Mas eu digo, hoje, tem para perguntar isso. Salva. A salvação acabou. Agora, você chamado para reinar. Então, os reis de nós estamos colocados hoje nesse lugar. Se ele já está lá, quem não está? A nossa alma e o nosso corpo. Para as realidades. Quando nós nascemos de novo, tudo já está feito no Espírito. Por que as coisas ainda não se manifestam de reinar? É a nossa alma, a nossa mente, a vontade, as emoções não foram tratadas lá ainda. O Espírito Santo quer saber isso. Quando você começa a se entregar para o Espírito Santo na prática da palavra de Deus, oração línguas, jejum, leitura, meditação, confissão, louvor, adoração. O que está acontecendo na prática? O Espírito Santo está trasladando a sua alma agora para onde o Senhor já está. A hora disso vai se fechando de vez, né? Seu corpo segue. As suas realidades seguem. E agora você vai estar no reinar em espírito, em alma e em corpo e realidade. Então, no reinar de Deus, hoje vive. A mesa está posta na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças, na sua empresa, no seu chamado. Que a sua alma projetada linda da cara, eu sei, não do país. E é uma escolha original de cada um. Cada um de nós. Mas Deus já tem os sonhos. Verso 1. Nós já estamos capacitados e focados, estabelecidos no reinar de Deus, o nosso espírito. Como que funciona o reinar de Deus? Como que na prática isso está no nosso dia a dia? Mateus 28, verso 1. Diz assim a palavra: naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem, ora, finalmente, o maior é no reinar dos céus. E havendo Jesus chamado a si um menino, ou uma criança, vai dar pelas noções, o pôs no meio dele. E de verdade vos digo, não fordes convertidos
E não vos fizerdes como os menininhos, ou como crianças, de modo nenhum entrareis para o reinar dos céus. Quem quiser, pois, que a si mesmo fizeram humilde, tal como esse menininho, ou esta criança, esse é o maior reinar dos céus. E todo e qualquer homem que a um só menininho semelhante a este receba sob o meu nome, a mim me recebe. Jesus. Quem é o maior no reino? Como que funciona Jesus? Jesus vem e pega uma criança e coloca no meio deles. Criança da imaginando é alguém recentemente nascido, um novo nascido no grego. Fala da nossa nova natureza. Diz que foi dado para mim, da você de graça, no Espírito. Está pronto. O Espírito diz assim, de verdade eu não digo, verso 3, se não fordes convertidos, ou seja, se você não entender o que eu vou fazer para não receber a salvação, e agora ou se fizer como criança, uma manuesa, de modo nenhum você vai se reinar desse reinado. Quem recebe a criança sob o meu nome, a mim me recebe, disse. Na prática, mas assim, muito justo aqui, o que Jesus estava dizendo? A nossa nova natureza, ela é tão simples, ela é tão sujeita à voz, quando ela ouve algo, ela crê. Não crê. Você é isso. A nossa nova natureza e aí eu creio. E aqui ele diz, onde desce. Você tem a alma, uma das formatada nesse momento, ela passou pela mulher de partir, a construção, ele vai passar a pontificar, ela ouve algo e ela diz, yes, é meu, eu creio, confessa, louva, adora e caminha sobre aquilo. E essas três coisas se manifestam. Esse é o reinar de Deus. As coisas funcionam. Eu ouço, eu creio. Se eu creio de verdade, os meus fatos e a minha boca estão em aliança com a palavra, Deus não crê. É assim que funciona o reinar. Reino. Quando nós conseguimos melhorar da cá, tira esse cabo, e a nossa alma ainda não, e as nossas realidades ainda não, a gente está influindo que só o Espírito Santo vai manter o processo para ver tudo na cara. E essa alma cheia de conhecimentos, de conceitos. Porque o que se qualificou no reinar? No reinar de Deus, amados, o nosso trabalho é outro. Nossa carreira também já é outro. Nossa família tem um outro propósito. As nossas dinâmicas têm uma outra definição. Tudo funciona diferente. Então, como os irmãos não são instruídos a batalhar pela fé, a se negar o Espírito Santo para que ele desconstrua a alma, e ainda está lá o reino das trevas, entende? Essas coisas nunca vão funcionar. E aí os irmãos ficam. O Espírito Santo não reinar, mas dia após dia, de segunda a sexta, saindo do botão comum para correr atrás que todo mundo precisa. Para depois de uma semana vir para a igreja. E vão lá,
Mas o reinar de Deus nunca foi diferente. E o reinar de Deus, irmãos, não é um conceito, atenção aqui, exclusivo ou novo na nova aliança. O reinar de Deus é algo que Jesus criou do nada, né? Ele veio trazer, veio estabelecer, ele veio dar ideias. Mas o reinar de Deus sempre foi o alvo do coração de Deus. Vê, estava em Gênesis capítulo 1, verso 27. Depois de toda a criação veio, né? Os 5 primeiros dias, você hoje, Deus veio, forma o homem e a mulher, no sete literalmente dos cantos. E aí, verso 17 diz: assim Deus criou o homem, a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Olha o reinar. Deus criou todas as coisas. Criou o homem, colocou ele sobre toda a criação pronta. Deus abençoou. Agora vocês vão frutificar e multiplicar. O que o homem natural não faz? Sem Deus. Ele multiplica. Multiplicação é instinto da natureza. Da criação. Seja animal ou humano. Põe o macho na ardeia. Quando é que tem um gatinho. Quando é que humano, ele vai multiplicar. Isso não é quantificar. Aonde que essa quantificação se dá? A viração do dia, quando Deus vinha ter comunhão com Adão, Deus enchia Adão com alguma coisa, com alguma revelação daquilo que já estava feito, aquilo enchia Adão e ele multiplicava aquilo mais força. Enchei a terra, enchei a alma agora com aquilo que está pronto. Faça isso conhecido, domine sobre toda a criação. Adão e Eva, aqui, irmãos, eles não tinham um problema na terra que lidar. Eles não tinham caído em mundas. Eles não tinham uma alma que estava com os olhos abertos, que quando eles tinham por muito tempo, métodos, crendo, estratégias humanas, de saber fazer, saber operar, saber gerar, de saber cuidar da própria vida. Então, a frutificação era simples na vida todo dia. Deus via e falava uma criança que já existia. Tem que multiplicar. Esse era o propósito de Deus. Esse era o bom feito, o reinar de Deus antes da fé. Deus se fazer conhecido, glorificado em tudo que foi feito. Em nenhum momento Deus disse no nome da mulher, viu, corre atrás do pão, cuide da sua vida, planeja, seja alguém responsável, e com o que sobrar, ele não deve ir comigo, mas os filhos vai acreditar. Não. Mas nós perdemos isso. Nós chegamos para cá com ele bem com uma alma. E aí ele vai ter, ele vai me ter de bom tempo. Você vai cuidar da sua vida, irmão. Vai cuidar da sua vida. Deus se pede pela morrer.
Já preencheu. Só tô agora, à medida que eu passo o tempo contemplando, orando em línguas, ele está agora desenvolvendo a minha crença, a minha alma, as minhas emoções, daquilo que nunca deveria ter entrado ali. Para que quando a voz agora cabe ali, a palavra tem a semente dele, a frutificação começa, depois se eu venho exigir o reinar a mão, a pessoa que não for Cristo, em cada uma da oportunidade. O engano da região, irmãos, é achar que no reinar de Deus, nós vamos escolher e nós vamos trazer das trevas para cá. O que é trevas? Qualquer coisa que nasceu na mente não de lá. Papai é bom? Como? Eu vou reinar de Deus. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo profissionalmente? Não sei. O que eu posso te garantir é, se isso não for mudado na aparência, o coração de como isso opera de você vai se transformar completamente. E me fala, vou vai te alcançar, você vai identificar com a tentação, glória a Deus, favor de Deus, da sua que você faz. Daí não vai parecer nada como um mundo mais. Evita a possibilidade. Mas também a possibilidade de Deus te dar diário. Ou existe a possibilidade de Deus te parar. Falar específico. Mas não é uma regra. Se percebe o que a gente precisa, não é? E que a gente acha que a nossa velha natureza, a nossa alma funcionamento, como diz, vai, mano. Pode ver ninguém a tua vontade. Larga tudo, vai com tudo. Não abra mão da minha vida, nem tudo que eu venho, nem o que eu sou. Pode fazer, Senhor, o que o Senhor desejar. Meu pai tá falando assim lá. Puta nada. Lá. Por mais que isso possa soar na sua oração como sincero a nós, não tem a genuinidade da natureza para que Deus consiga se autorizar a vida azul. Agora, quando nós estamos morando no espírito, nosso dia a dia, Espírito Santo está indo lá, seguindo a vontade de Deus, para mim, para você, esse Zé, e já está concordando com o que Deus fez para você. Se você vai continuar fazendo o que você está fazendo, né? Tá lá, uma hora, 2 horas, dia por dia. Chega meu irmão, dá uma tesoura, canto, dá uma cheia, você continua fazendo o que você está fazendo. Você não move nada por uma boa ideia. Não diz tão bem de só que a uma não, tô bem também, filha. O momento de dar um passo, o momento de tirar um pé, o momento de mudar, você só entrega a sua boca. O que Deus está ouvindo aqui? O plano perfeito desse que Deus não sei, tendo autoridade a partir da sua mão, é que nele, de fato, mais leve. Também que você está orando, vai pegar. Obrigado por isso que eu estou fazendo hoje. Está um rádio de alguma coisa ali. Pai, obrigado. O que eu pedi para hoje para funcionar? Não vai doer. O Senhor já me deu, está aqui com a gente ensinando. Pai, obrigado. Isso aqui para sua glória. E Deus não fez. Ou aí você está orando, valeu. Obrigado, porque isso fosse para fazer de hoje, sem nada a ver com o Senhor para mim. Mas obrigado, porque já caiu.
ou por aquele chamado específico que está no meu espírito nesse reinar, que já está sendo construído dentro de mim. Você continua trabalhando aqui que você enxerga, mas Deus já está construindo nem em você a verdade. E olha que nós no conto, a luz vem, o momento acabou. É nesse lugar, irmãos, por favor de Deus, que a glória de Deus cresce. Não é uma boa ideia. Eu vou pegar o que eu faço, o que eu sei, o meu casamento, a minha saúde, o meu tempo, a linha de estratégia, e eu vou pôr para servir a Deus. Não? Tá. Viu o nada que vem da Judéia. Ou, Deus quer dar para nós, tem dele, a saúde dele, o dinheiro dele. Dinheiro pode falar, não, Deus nem tem dinheiro, né? Mas Deus quer fazer chegar à situação da provisão, com peso de glória dele, favor, não suor, saúde, família abençoada, tudo. Agora sim, isso começa a multiplicar aqui. Agora sim, as pessoas que estão olhando enxergam a forma. Isso não precisa de ataque. Mas eles vão embora. Que a Espírito Santo fazendo comigo e com você. Está se esticando para mim. Sabe? Crescendo. 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 A hora que frutificar, já viu esse negócio de amora? Esse amor, como que a gente não tá querendo não? Manga. Rebala quando eu aprendi a carreira, viu? O que acontece? Pode falar com o nome que for, vai ter alguém lá com uma folhinha para colher, para pegar. O fruto matar. Sem isso hoje. Aí eu não precisa sair de lá e correr atrás. Somente vão te encher. Só isso. Então, o reinar de Deus sempre foi o coração do Pai. Antes da queda, não existia uma alma. Igual nós temos hoje de lidar, para ter construir também, cheio de boas ideias. Que não funcionam nele. Cheio de boas invenções naturais que não funcionam nele. Era só ouvir a voz, frutificar e aqui multiplicar. Ouvir a voz, frutificar e aqui multiplicar. Eles devem utilizar a intenção. Houve a guerra, houve a necessidade de vir, restaurar aquela coisa, agora está lá já. Agora, como nós estamos fazendo para funcionar isso na prática? Agora, eu vou falar. Lucas, capítulo 10, verso 40. Palavras do Senhor Jesus. Todo aquele que está vindo a mim e está ouvindo as minhas palavras e praticando-as, eu vos mostrarei a quem ele é de Deus. Vindo a mim, ouvindo e praticando. Verso 48. Semelhante ele é ao homem que está edificando uma casa, ao qual cavou e aprofundou, e pôs a fundação sobre a rocha. E uma enchente vindo, bateu com ímpeto a cheia de rio naquela casa, mas não a pôde abalar, porque ela tinha sido fundamentada sobre a rocha. Aquele, porém, havendo ouvido e não havendo posto em prática, semelhante é ao homem havendo edificado uma casa sobre a terra.
sem fundação, contra a qual bateu por ímpeto a cheia de rio, e imediatamente ela caiu e foi grande a ruína daquela casa. Quando a gente vem viver esse processo de Espírito Santo nos curar por dentro na alma, essas coisas vão sendo construídas, amados. Da palavra de Deus, que nós estamos colocando agora, confiando sobre a rocha. Não está falando aqui sobre filhos de Deus, sobre filhos. Está falando sobre filhos de Deus, sábios, e filhos de Deus, não sábios. Filhos de Deus que vão reinar, e filhos de Deus que não vão reinar. A rocha, amados, está. Quem não está falando isso? Esse microfone, amados, está sobre o certa função ou não? Muito é rocha. Mas Deus isso é rocha. Eu sou de Jesus. Eu nasci de novo. Eu fui salvo. Aleluia. Hoje, eu tenho a terra. Eu tenho para ter um problema. Eu sei fazer esse suporte, então. Eu sei me envolver e a nossa alma ainda cheia de bom Deus. Existe uma diferença quando ele está sobre a rocha, fazendo, e de você permitir esse remova tudo aquilo que é alma, que vocês deixem somente fundado, alicerçado na verdade. Diretamente na rocha. Cavou. Quando você passa tempo com ele, amados, isso nós vamos falar aqui constantemente. Orando por isso mesmo. O que está acontecendo? Você está cavando, aprofundando, arrancando da terra, areia, tudo que é natureza humana, tudo que é sabedoria do terreno, tudo que é boa ideia, ele fala todo sentido. Está arrancando. Ou melhor, permitindo que arranque. Que vive uma vala profunda, buraco, uma alma que não sabe mais de nada. A alma sarada pelo Espírito. A alma de uma criança que nem sabe, não sabe, já decidiu saber. Quando ela ouve a realidade colocada sobre a rocha, construção edificada pelo Espírito, a sua vida floresce e precisa falar: aqui, mesmo de treinar, não cai. Mas é possível diretamente sobre a terra, sobre a nebulização. Quando estamos sobre ele, a rocha como a religiosidade. Só que a nossa alma sustentando. O que demora mais, realmente? Olha aqui, discernimento, os processos da vida disso aí. O que demora mais para aparecer? O irmão lastimou, outro irmão lastimou no mesmo dia. Um instruindo aí no quarto, recebendo o batismo de Espírito Santo, começaram a ler línguas, mais nada. Quando lastimou, você está cheio de boas intenções no livro. Você está apaixonado, seria papel. E Deus não quer falta nada. O homem natural enxerga aí só uma boa intenção. Vou por aí para fazer uma coisa aqui, porque existem dignidade, existem serviços, existem
sapato aí, um toda no então. Não vou pôr aqui cheirinho. Vou entrar, vamos aqui. E a pessoa, uma boa intenção, faça consumir algo. Que demora mais para crescer? O serviço, o tempo, a oferta, a aparência de algo que tem um tipo que essa pessoa está te aumentando. Não reclama comigo. Aquela pessoa foi pro quarto para que o Espírito Santo vai te acalmar. Arrancar. Que é algo? Tudo que é saber humano, que faz parte, que nunca vai prevalecer. Aqui, meu irmão, demora muito mais. A faxina, a construção e a frutificação é um processo que tende a demorar um pouco mais na aparência do que eu simplesmente sair e fazer o que está acontecendo na minha ou dessa. Então nós estamos abaixo desse nível que vai transformando tudo. E então demora um pouco mais. Pode cavar, cavar, aprofundar. Saber se a instrução, irmãos, depende do quanto você se sujeita a diariamente. É um processo que, na convivência, a gente vai ter que exercitar uma coisa chamada amor. Né? É por isso que a gente sempre pergunta, quando as coisas começam, talvez, a parecer estranho em algumas situações, você está olhando isso? Tô. É só aquilo que é areia, sujeira, vindo da fora, mas só liga na ferver. Porque a hora que eu estou muito mais a construir ali, a frutificar, aquilo que é reinar, mano, vai ser bonito. Então nós vamos suportar os outros, de incentivar, ser pacientes, até que. Só que a Maristinha parece tudo inversar e fazendo acontecimento. Chega até a primar, se eu não tiver que ver. Nossa, eu tô aqui, tá correndo. Ninguém gosta da chinada, né? Ninguém gosta de descobrir que tudo aquilo que você aprendeu vai precisar ser tirado de você. Toda a bagagem você acumulou de conhecimento, sabedoria humana, vai ser simplesmente descarregado na resolução. É um momento de um roubo. Principalmente, mas você passa a se comparar com as pessoas que estão em outro lugar. Fazendo, construir uma torre de Babel com um nome que vai chegar no céu e nunca vai. Porque a hora que bater, chega ali, se ele não falar de Jesus, aquilo vai ser arruinado. Se Jesus disse que caiam, eu aprendi que ele disse. Se ele disse que não adianta verificar sobre a alma, ou seja, sobre a terra, qualquer coisa que esteja entre significados da palavra, se houver se eu permitir, eu que não funcionou de colocar nada, nenhuma realidade da minha vida sobre isso. Eu vou primeiro do que ele perder. E isso vai tão simples, tira de nós todo encargo, nós vamos abrir essa responsabilidade. O que eu preciso fazer? Onde não preciso mexer? Você vai mexer nada. Você vai só passar brincando. Fique tranquilo, a hora de precisar mover, pôr o pé, fazer algo novo, jogar algo fora, que talvez seja você é meio inteira. É ele, meu, vai te revelar.
Eles sabem, eu não disse. Eles sabem como desconstruir em amor. Se a gente tentar chegar numa civil, você tem que estar filmando tudo isso daí. A pessoa não foi. Agora, se essa pessoa foi julgada somente se unir aí, a intimidade diária, vai chegar um momento que essa própria pessoa vai querer jogar por fora. Depois, né? Lembra? Talvez a aconteça, talvez aconteça, talvez seja só quando ele tomar, não existe uma regra. Eu estou dizendo não venha projetar de Deus, onde nós somos chamados para agora caminhar para a nossa crença e as nossas realidades vão seguir com conselhos. Se liberte, deixa Deus ser Deus. Não tenha pressa. Uma vez que você tocou essa jornada, meu irmão, não vem mais urgente imediato. As prioridades de Deus não foram. Feita planejamento, especialmente na manhã, de viver ocupar, continue fazendo o que está fazendo, continue sua vida, continue, mas olha fogo nisso, produzindo. E ele vai continuar a chegar de buraco, ou a mudar todas as noites. Reinar de Deus, irmãos, é o maior conglomerado de todas as coisas que existem no mundo espiritual. Aqui existem todas as profissões. Aqui estão todos os mistérios. Aqui o amor é manifestar a glória de Deus. Muito além de eu viver uma vida abençoadíssima de verdade. Já o cristianismo é de apontar o morro para a cultura e fazer dele também um outro reinante. Poderoso demais, gente. Uma epidemia santa vai avançando, vai avançando, vai avançando. Você paga a sua salário, o seu pai. É aqui se você precisar tomar uma decisão por amor, vai te estar uma oportunidade, você vai ter aparentemente, você vai tomar. Porque chegar que não é uma oportunidade, né, mesmo de ser, seja de qual for, eu dou aula. Só que pra amar, é você ama, você arranca a pessoa do inferno, seu pai vem te serve, meu pai, por favor. É morrer, né? Filho, não, filhos, o papai coloca sal, o papai dá leitinho, a vida inteira, mas amados, vai dormir para a pessoa que então dela que eu vi, só começando, ele é muito mais glorioso. Que realmente a mãe do só seria uma alma que vai ser cavada de fé em fé, de alinhado, para que a realidade de Deus seja subida e apareça. E uma vez que a realidade aparece, por que não cai? Porque quem construiu? Então, assim, se você é a construção daquele filho, uma figura constrói, nunca cai. Aquilo que eu consumo, quando tiver essa boa vontade ou energia humana para manter, dar o meu jeitinho, eu consigo levar para o tempo. Mas a hora que eu tirar a minha mão, a hora de ligar minha estratégia, a hora de me reconfigurar, e eu não estiver preparado para levar uma onda, e correr atrás, e não vai para frente. Amados,
Aqui está reinando. Isso vai se para na vez mais, meus irmãos, todos os dias, esse diversões, dedicação. Não é algo a longo prazo, é algo constante, mas para hoje. Para quem está reinando em mim, o diabo sempre chega a acabar. Sempre. O diabo sempre vai odiar. Sempre vai tentar mover algo. Uma nova circunstância, um novo problema, uma nova tragédia. Cara, tá tudo se levando, você vai aprendendo que você está se identificando alguma bosta, para que você olha lá, o problema está ali. Sem Satanás chegar atrasado na vida de quem está crendo sobre a rocha, mas nada. Se a gente vai avançar. E o rei vai mudar. E salvação para o amor do e encerrar promessas de Jesus também. Mateus capítulo 6, verso 31. Sobre todas as coisas. As palavras do Lord mais mexeu e mexe comigo até hoje. Seja alguém amado, timoso, mas fervoroso. Ah, se está escrito, tem que funcionar. E ponto. Literalmente. Não, vírgula. Não é bem assim, vírgula. Não. Então, dá ponto. Mateus 6, verso 31. Que não foi confiei vós com cuidados, dizendo: comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas essas coisas, os gentios, pessoas que não são salvas, procuram. Porque bem sabe o vosso Pai, aquele que é celestial, que necessita nele dessas coisas do povo. Verso 33 aí vem a palmados. Buscar, porém, primeiramente o reinar de Deus e a retidão ou a justiça dele. E estas coisas todas vos serão acrescentadas. Final. Se você não se enche de ansiedade, dizendo, por que eu me encho de ansiedade? Dizendo, como que vai ser o amanhã? Mas como que vai ser minha família? Olha esse lugar que o mundo toda pessoa, louca. Pessoa que não morre, não enxerga a luz. Nós vamos arrancar da bem leve, não sou nesse canto do amor. Mas para isso nós precisamos frutificar. Que de blá 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 não aguenta mais. Marte de filho, meu Deus. E a faculdade. Olha que inferno. Você já viu quanto que custa pra aprenda a não viver, não. Quanto custa palma, produtivo, comida. Fica pensando com Deus. Lógico que você vai, o mercado, você vai, os antecipados, tudo bem. Você, guarda sobre o seu coração essa preocupação de quando a vida que quem olha em você reinar, que essa palavra viva vai me colocar cada vez mais. Se você praticar, quem cuida de você é o céu. Então não se encha de ansiedade, liderando a sua boca com o que vai ser. O que a gente vai comer? Mesmo na fonte. Falou sim.
Tudo no ponto. O que você vai beber? Beber fala da alma, fala de refrigério. O nosso irmão do aqui fala dos brinquedinhos que qualquer bom pai dá, tipo, de vida. Deixa seu pai cuidar. Como que nós vamos vestir fazão das realidades que aparecem? Amado, você não é chamado para liderar como vai ser onde vai vir, nem como aquilo vai ser colocado sobre você, nem malignou e não vai aparecer. Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reinar de Deus e a justiça e a lei. Isso na prática. Para você entender o que nós falamos aqui. O Espírito, eu estou lá. A minha alma, o meu corpo, ainda não está completamente. Está vindo. A medida que eu passo tempo com ele. Quando eu passo tempo com a redenção, o que eu estou fazendo? Estou buscando, em primeiro lugar, o reinar de Deus da minha. Eu estou permitindo que ele vai revelando em cada área dela como que aquilo é colocado para funcionar em favor de Cristo. Meu trabalho não é dessa fonte de sustento. Meu casamento não é mais algo que eu tenho porque é um pagode social para me fazer feliz. Minha carreira não é dessa fonte do meu contentamento para um diploma ou vaga na parede ou um tiro como um manual. Eu não empreendo mais para fazer um nome grande, mas sim para trazer as pessoas para mim, para me amar no meu nome. Mas o Espírito vai me perder. Na medida em cada um aqui, para fazer toda essa coisa, sem peso, sem suar, sem estresse, com o poder dele, agora, Pai. Você simplesmente usufrui, toca, pega, se alegra, e quem olha, vê o live do seu tempo. Busque em primeiro lugar isso aí, e o resto, deixa de língua, deixa de língua. Ah, irmãos, eu me mexi para ele. Com todos nós, estamos vendo uma mulher da gente. Acabar. A palavra lei traz uma nova forma, uma nova realidade que se manifesta. Agora a luz eu vou acrescentar, eu vou tirar, sem peso e sem preço. Eu não acho que é assim, viu? Então, ele vai excusar o Cassim, ele se gira, então tá bom, vamos passar de entender aí, para depois disso. Se chama soberbo. Eu até creio, mas eu estou uma completamente errada, né? Bem-vindo ao grupo chamado igreja. Bem-vindo à mesa onde os evangelhos Jesus se sentava e atraía os pecadores. Pessoas no sentido de cheios de falas e coisas legalmente mudadas. Enfim, aqui nós somos. Nós simplesmente não vamos sujeitar. Não vou mudar nada. Não vou pôr a mão em nada sem a voz, sem a direção. Vou agora buscar em primeiro lugar a intimidade, a palavra viva. E vou permitir que reconfigure toda a vida dessa crença. E a consequência de todas as minhas realidades vão ser manifestas nesse novo lugar. Então não se ofenda. Eu não me ofendei como quando eu olho para a Malásia e digo,
Senhor, que lambança que eu isso. Tudo errado. Mas eu também não continuo também achando que é lá. Não, não. Eu só continuo neles. Continuo agradecendo, continuo louvando, continuo me entregando, cavando, é que eu faça por necessário para a glória de Deus. Minha promessa é tudo aquilo que o mundo procura vai cair na cabeça. O mundo vai atrás, irmã. Eu vou falar aquela noção da última vez. Também já dos processos da maturidade, bondade e graça. Vão te perseguir na palavra de Deus. Todos os dias. Você tem ideia do que é a bondade e o favor de Deus te perseguir? Mano, quando um aí a perseguido algum perigoso, altamente cobrado, esse cara tem que fazer um esforço descomunal para você capturar. Eu não tenho classe. Eu não tenho sossego, não tenho descanso. E acho que foi impossível a inteligência que se tem, né? Não ter se escondido, igual o último passado, até ser capturado. A promessa de Deus, esse viver de reinar em vida, é o mesmo. Se você se ocupar só para sair tempo comigo, em primeiro lugar, não é para cá no bairro e abandonar casamento, abandonar família, abandonar trabalho, é primeiro lugar. Falar de prioridade. Se você quiser isso, nem que você queira ser escapado da verdade. Nem que você queira poder ficar todo mundo. Não está buscando nada, você está só vivendo a vida, dando os passos, entendendo então esse livro, esse mover que tem a ver com salvação, com amor, e uma herança que existe ainda que você receba pela fé, daqui a pouco o qual te alcança. A uma divindade das mãos do seu Pai é acrescentado. Você diz, uau. Ele tem que pergunta. Ele dá um logo para bem mais. A verdade é a intimidade. E nos alegrar quando alguém vem show para apresentar. E enquanto não há os frutos, vamos perseverar, porque está todo mundo no processo. Os frutos vêm, ele está. Se nós mantivermos a verdade e a simplicidade, dependentes, igual crianças, dois direitos, para que ele faça, algumas coisas e o reinar em verdade para nós. Então, quando você passa tem consciência diariamente, as práticas, a gente vai ter aqui, mas já quando ele fez, só já afirmou, né? Você está colocando o reinar em Deus no meio da verdade. Isso não é algo que nós conseguimos naturalmente, entendeu? Ah, tenho que ir na igreja em primeiro lugar. Ó, boa ideia. É fato. O Espírito Santo faz uma obra, essas prioridades, elas aparecem lá. Elas não só bem nada. Não, eu tenho que. Eu não quero ter um lugar diferente. A gente estava sendo com ele, perseverando. A comunhão é importante, meu irmão, entre irmãos, não só aqui com fora daqui, porque o Satanás sabe que quando você encontra esse lugar, ele perdeu para sempre.
Ele vai tentar atacar, para te inspirar, para te motivar. Ele vai tentar usar as nossas falhas para nos paralisar, para nos rachar. E se a gente tiver sabedoria, humildade e amor do Espírito, nós estamos aqui para nos agradar, juntos com um alvo, e nós vamos correr essa carreira em nome de Jesus. Desse nosso dom, desse nosso canal. A honra é dele, a glória é dele, e o reinar é dele, e o professor é dele. Nós só nos incentivamos uns aos outros, e está tendo glorioso o mover de Deus, cada vez mais. Amém, irmão? Aleluia. Reinar de Deus, ou reinar nos céus, ou reino de Deus, ou reino dos céus. Não é um lugar físico, não é um lugar que você vai hoje, é um lugar que você já está. Amém? Aleluia.